Fala, tudo bem? Se você está aqui, é porque você está empenhado neste trabalho de fazer com que a física seja mais interessante para a sua vida, de compreender a física e proporcionar uma dinâmica de maior interação com essa disciplina. Então, agora ainda estamos no módulo 1 e entramos no segundo tópico da nossa disciplina, do nosso curso. Beleza? Então, no segundo tópico, nós vamos estudar dinâmica. Continuamos estudando movimento e agora entramos no conteúdo de dinâmica. O que isso significa? Dinâmica é a parte da física que estuda os movimentos em função das suas causas. Ou seja, o que causa um movimento? A principal palavra que vem à mente quando se fala em causa de movimento é força. Algumas pessoas, de imediato, já associam a palavra força ao movimento. Essa é uma aplicação até certo ponto correta, mas existe uma limitação para isso. E nesta aula, junto com a próxima aula, nós vamos entender que limitação é essa. A palavra força ela é empregada com vários sentidos no dia a dia, mas na física ela tem um conceito bem definido. Então, força é uma interação entre dois ou mais corpos capaz de alterar o seu estado de repouso ou movimento. Ou seja, a aplicação da força, de acordo com a física, não pode ser em si mesmo. Um corpo não pode aplicar força em si mesmo, mas somente em outro corpo. Portanto, como a força é uma interação entre dois corpos, essa força pode gerar uma interferência, essa interação pode fazer com que o outro corpo mude o seu estado, o estado de repouso ou movimento. Nós vamos aprender na próxima aula quais são as situações em que o corpo está em repouso ou em movimento, de acordo com a dinâmica. Mas, por enquanto, nós vamos aceitar o termo força como esse conceito que está apresentado e vamos também entender que a força é um vetor. O que significa um vetor? Um vetor é uma grandeza física que requer as três informações: intensidade, direção e sentido. Geralmente, nós representamos um vetor por uma setinha. Assim. Ou seja, intensidade representada pelo tamanho da setinha, direção para a direita, corta aqui, volta. Geralmente nós representamos o vetor por uma setinha. Então, por exemplo, a intensidade será representada pelo tamanho da setinha. Então, esse seria o vetor A. Então, o vetor A, observe que o vetor A aqui é maior que o vetor B. Então, eu digo que a intensidade do vetor A é maior que a intensidade do vetor B. O vetor A está com sentido para a direita. O vetor B está com sentido para a esquerda. Já o vetor A está na horizontal. Quer dizer, a direção é horizontal. E o vetor B está na horizontal também. Então, a diferença entre o vetor A e B, as diferenças são o sentido e a intensidade. Para que isso serve? Observe que isso faz toda a diferença quando a gente analisa
o efeito da força. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é o seguinte. Imagine que uma pessoa está em um penhasco, à beira de um penhasco, e aí uma outra pessoa, maior que essa, eu vou chamar isso daqui de A e Azão. Azão aplica uma força sobre A. A questão é, o que vai acontecer com A? De imediato você pode dizer, A vai cair num penhasco. Ou não. Quando eu disse que o vetor, que o Azão aplicou uma força sobre o A, eu não estou necessariamente dizendo que ele empurrou, mas ele também poderia ter puxado. Então a força que esse indivíduo vai aplicar sobre o segundo pode ser de empurrá-lo, mas também pode ser de puxá-lo. É uma força também. Também pode ser puxando o cabelo dele para cima, pode ser dando um cocorote, um cascudo. Pode ser diagonal, pode ser lateral. Olha só, como você representaria então uma força sendo aplicada assim, entrando no quadro? O que apareceria seria o rabo da flecha, o final da flecha. O final da flecha então vai ser representada por essa indicação aqui, ó. Tapa no ouvido direito. Ou uma força, um empurrão aqui, saindo do quadro. Seria a ponta da flecha. Certo? Então essas são as nomenclaturas para vetores, que geralmente são usadas em força. Agora, existem vários tipos de força. Quais são os tipos de força mais comuns? O primeiro deles é a força peso. Então, vou listar aqui. Peso não é massa. A diferença entre peso e massa é que a massa mede a quantidade da inércia de um corpo, ou seja, a resistência que o corpo oferece para mudar a sua situação de repouso ou movimento. Já o peso é a força com que a Terra, no nosso caso que está no planeta Terra, a força com que a Terra vai atrair esse objeto. Então, por exemplo, um corpo de 60 quilos, 60 kg, ele vai sofrer a ação da Terra, ou exercer automaticamente também, uma força de 600 newtons. Ou seja, o peso vai ser igual a 600 newtons. Peso igual a 600 newtons. Certo? Então, o peso ele depende da massa do corpo e depende da aceleração gravitacional do local. No caso, como a gente considera a aceleração gravitacional na Terra bem próximo de 10, 9,8, 9,99, então a gente arredonda para 10, geralmente a gente arredonda para 10. Então, a massa 60 vezes 10 vai dar 600. 60 vezes 10, 600. Certo? Então, o peso na verdade, a força da atração. Ela sempre aponta para o centro da Terra. Isso é super interessante. Sempre aponta para o centro da Terra. Porque você não vê uma pedra caindo para cima. Né? Existem interações de densidade, aí é outro assunto, mas peso, a força-peso sempre é para baixo. Bom? Outro tipo de força é a força normal. O que é a força normal? Força normal é a força que surge quando nós aplicamos uma força sobre algo, como uma reação à nossa força. Por exemplo, esse objeto, sendo colocado na minha mão, e a força-peso vai empurrar esse objeto para baixo. Mas se ele não está descendo, é porque essas forças estão se anulando. Que outras forças existem aqui? A força normal. Que força normal é essa? A força que empurra o apagador para cima, que é a força aqui, no caso, da minha mão.
Certo? Mesma situação em uma mesa. O objeto em cima da mesa, se a mesa conseguir aplicar uma força normal, né, perpendicular a superfície do objeto, no caso perpendicular à mesa, essa mesa vai conseguir suportar o peso do objeto. Já se o objeto exercer um peso muito maior do que essa força normal, ela vai se quebrar e não vai segurar o objeto. Então, força normal está relacionada à força de apoio, né, sobre um objeto. O outro tipo de força é a força de tração. Tração. Quem nunca brincou de cabo de guerra, né? Cabo de guerra, enquanto uma pessoa puxa o cabo, enquanto uma pessoa puxa o cabo em um sentido, a outra puxa no outro sentido. O resultado é que surge um par de forças. Par de forças. Chamado força de tração. Força relacionada à ação de tracionar algo. Outro tipo de força que é muito interessante e que nos ajuda a entender vários fenômenos é a força de atrito. Outro tipo de força é a força de atrito. Vou usar um objeto aqui, porque a força de atrito, ela nos ajuda, esse conceito de força de atrito nos ajuda a entender vários fenômenos, vários eventos. Um deles é o fato de um objeto, às vezes, deslizar sobre uma superfície e, às vezes, não deslizar. Por exemplo, esse objeto mesmo, o apagador de quadro, se eu inclinar esse quadro nessa situação, né? Se eu inclinar mais, eu não vou quebrar o quadro. Se eu liberar ele em uma posição, ele vai deslizar, né? Mas se eu liberar em outra posição, ele vai deslizar muito mais facilmente. Não deu para demonstrar, mas tudo bem. Então, a força de atrito é a força responsável por manter o movimento. Por exemplo, é bem mais fácil andar sobre uma superfície firme e rugosa do que uma superfície lisa, escorregadia. Por quê? Por causa da força de atrito. A força de atrito é a força que surge no sentido contrário ao movimento. Então, anota aqui. Então, como é que surge a força de atrito? Então, imagine que isso é uma bota. Sobre a superfície, sobre o chão rugoso, apesar de não ser nesse tamanho, mas pode ser, né? No chão rugoso, a pessoa vai empurrar o chão para trás. E a força de atrito é o que vai manter firme o calçado para que o pé vá para frente. Então, sempre no sentido contrário à força que você está aplicando para promover o movimento. Se eu estou arrastando uma caixa, por exemplo, eu aplico uma força para lá, a força de atrito entre a caixa e o chão vai ser no sentido contrário. Então, contrário ao movimento da caixa que eu estou movendo. Ok? Então, a outra força que é muito comum e é muito interessante, que nos ajuda a explicar vários outros fenômenos, mais adiante, é a força de resistência do ar. O que é essa força? Observe que quando você viaja de moto ou de bicicleta, à medida que você aumenta a velocidade, você vai sentindo uma força de vento maior sobre o seu corpo. Isso é o quê? É a força de resistência do ar. O ar oferece uma resistência ao movimento. Quanto maior o movimento, maior vai ser essa força de resistência. Depois eu vou retomar esse exemplo da bicicleta,
para a gente aprender sobre as leis de Newton. Bom? Então, a força de resistência do ar é como se fosse a força de resistência na água. Você está dentro d'água e quer se mover de um lugar para outro. Então, você tem que mover a água. Só que como a densidade do ar é menor, então dá para mover-se mais facilmente no ar do que na água. Tranquilo? Próximo exemplo, então. Próximo conteúdo, então. Vamos falar sobre energia mecânica. O que é energia mecânica? Energia mecânica se divide em duas formas. Energia cinética e energia potencial gravitacional. Bom, quer dizer, energia cinética é uma energia associada ao movimento, a quantidade de movimento que o corpo tem. E a energia potencial gravitacional é a quantidade de energia associada à altura. Qual a diferença entre as duas? É interessante até que a gente comece por energia potencial gravitacional. Observe. Um objeto, um pêndulo, né? Tem uma cordazinha, uma esfera aqui. Um objeto, né, esférico, sendo abandonado do alto de uma rampa que desce aqui, mas sobe aqui, beleza? Ao ser abandonado, quer dizer, essa rampa tem uma determinada altura. Tem uma determinada altura. Altura que eu vou chamar de H. Então, ao ser abandonada, essa esfera vai rolar. Por quê? Porque essa altura aqui vai permitir que a esfera entre em movimento em função da energia potencial gravitacional. Ou seja, energia potencial gravitacional vai depender da massa, da aceleração da gravidade e da altura do objeto. Certo? Ela é diretamente relacionada à altura. Quanto maior a altura, maior vai ser a energia potencial gravitacional desse objeto. Por quê? Porque você não vai alterar a massa do objeto e não vai alterar também o campo gravitacional, que é a aceleração gravitacional da Terra, certo? Então, o que é que eu vou estar mudando? Vou estar mudando só a altura. Então, aumentando a altura, estou aumentando a quantidade de energia. Ao liberar essa esfera, ela vai transformar essa energia mecânica, essa energia potencial gravitacional, em energia cinética, ganhando velocidade. Ao chegar no ponto mais baixo, então nesse ponto aqui, nós temos a energia potencial máxima da bolinha. À medida que ela é abandonada, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética, né? Ela vai descendo e toda a energia relativa à altura vai acabando. Acabou a altura e agora ela não para. Ela chega no final e não para. Por quê? Porque agora ela transformou toda essa energia, ou praticamente toda, né? A gente vai ver o porquê não é toda, maior parte dessa energia em energia cinética, que tem a ver com o quê? Com a velocidade do corpo, ou seja, tem a ver com a velocidade do corpo, que é o quê? Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a energia cinética agora, a energia que eu tenho agora é a energia cinética. Essa energia cinética vai ser responsável por transformar novamente todo esse movimento em altura. Ou seja, a bolinha agora vai subindo, até a altura máxima que ela consegue. E aí, nesse ponto, acabou a energia cinética. Ela para. Como ela para, o que ela ganhou agora? Ela ganhou energia potencial gravitacional de novo. Porque aqui eu tenho de novo uma altura. E esse ciclo se repete. O que nós observamos é que essa altura nunca vai ser igual. Eu fiz aqui de propósito, tentando deixar essa segunda parte mais baixa. Por quê? Porque parte dessa energia vai se perder como atrito, né? E como resistência do ar. Então, atrito tanto com a superfície quanto com o ar.
Então parte dessa energia vai se perdendo até que a bolinha pare. Porém, a questão é, a energia não pode ser criada nem destruída. Essa energia não foi destruída, ela foi apenas transformada. A energia não pode ser criada nem destruída. Então eu tinha energia aqui, na forma de energia potencial gravitacional, transformei em energia cinética para a bolinha, mas eu também transformei a energia cinética para o ar e para a superfície da rampa. Ou seja, por que então eu trouxe esses dois conteúdos conectados? Porque há um pensamento muito comum, né? A gente chama de concepção alternativa, de que o movimento só pode acontecer se houver a ação de uma força. Isso não é verdade, nós vamos ver na próxima aula, quando falarmos das 3 leis de Newton, explicando o movimento independente da ação da força. Dependendo da força e quando não depende da força. Tá bom? Então, eu trouxe essas duas formas para que você compreenda que a energia é a capacidade de realizar um trabalho. É a capacidade de realizar movimento. Então, se tem movimento, tem energia. Mas nem sempre tem força. Vamos ver o porquê? Próxima aula. Espero lá.